Então vamos dar início a esta audiência. Antes de mais, queria saudar a vossa presença em nome da Comissão do Ambiente. Temos aqui os representantes da Associação Portuguesa da Indústria do Plástico, o engenheiro Amário Reis, presidente da APIP, o Dr. Pedro Paes do Amaral, vice-presidente executivo, e o engenheiro Nuno Aguiar, diretor técnico da APIP. Os seus deputados aqui presentes, temos aqui a Joana Bento do PS, a Joana Lima do PS, o Nelson Peralta do Bloco de Esquerda, a Alma Rivera do Partido Comunista, a Cristina Rodrigues do PAN, o Paulo Leitão do PSD e o Bruno Coimbra do PSD. Então daríamos, portanto, 10, 12 minutos para vocês fazerem a vossa apresentação, depois cada um dos seus deputados terá que ter 3 minutos para levantar eventualmente alguma questão e depois terão na parte final também mais 10 minutos para responder às questões. Então, muito obrigado e dava a presença do Sr. Presidente. Agradecer a recepção, muito obrigado por estarem aqui presentes. Muito curto, antes de passar ao meu colega, a APIP tem uma direção que tomou posse há cerca de um ano, tem como objetivo estar presente em tudo o que é discussão que tem a ver com a temática dos plásticos e do ambiente. Fizemos há alguns meses, desde a tomada de posse do novo governo, um périplo pelos grupos parlamentares e partidos que constituem a Assembleia da República, e hoje estamos aqui com um pedido de audiência que pedimos à Comissão de Ambiente, um pouco também para mostrar o que estamos a fazer, o que queremos fazer e mostrar o nosso posicionamento. Vou passar a palavra ao nosso diretor técnico, ao Nuno Aguiar, que também vai poder fazer a apresentação e depois as perguntas correspondentes. Obrigado. Então, o engenheiro Nuno Aguiar, faz favor. Obrigado. Bom, muito bom dia. Vamos então dar início aqui à nossa apresentação, iniciando com aquilo que é a APIP. A APIP é uma associação sem fins lucrativos, com cerca de 45 anos de atividade, e portanto é a única entidade representativa do setor dos plásticos em Portugal. Portanto é um setor que é formado essencialmente por pequenas e médias empresas, à semelhança de quase todo o tecido empresarial português, que emprega cerca de 24.400 trabalhadores, com cerca de 1.000 empresas e a criação de um volume de negócios de 5 mil milhões de euros, o que equivale na prática a dizer que representa 2,5% do PIB português. Como podemos constatar, é realmente um setor importante para a nossa economia. A APIP, alinhada com os princípios da economia circular e do desenvolvimento sustentável das próprias orientações europeias e nacionais, organizou no passado mês de setembro, portanto no ano passado, o seu evento anual, o Plastic Summit. Temos aqui um pequeno vídeo, se houver possibilidade depois no final da audiência podemos passá-lo também, mas na prática, enfim, corporiza todo aquilo que é o nosso posicionamento atual, no sentido de trabalharmos perto de todos os nossos stakeholders, portanto envolvidos na cadeia de valor do material plástico, nomeadamente a parte das entidades governamentais, a parte das universidades e associações ambientais, para além de todas as outras partes envolvidas no próprio na parte transformadora, porque consideramos que só assim é que realmente podemos caminhar para um material plástico mais circular e mais sustentável. De modo a podermos concretizar esses mesmos princípios de economia circular e desenvolvimento sustentável, o setor tem desenvolvido e implementado um conjunto de ações, em que aqui estão representadas as principais, portanto, a Circular Plastics Alliance, portanto, uma aliança promovida pela União Europeia, pela Comissão Europeia, em que a APIP é um dos seus signatários, juntamente com o governo português, que foi o único Estado-membro a assinar. Portanto, estamos a trabalhar, estamos a acompanhar e a participar nos diversos grupos de trabalho, em que, na prática, o objetivo principal visa a incorporação de 10 milhões de toneladas de plástico reciclado até 2025. O Pacto Nacional que nós assinámos também no nosso Plastic Summit, que na prática visa aqui estas 5 áreas de atuação, salientar apenas talvez aquelas que nós consideramos mais relevantes e mais impactantes, como a implementação do programa OCS, Operation Clean Sweep, que é um programa internacional que visa prevenir a perda de pellets, portanto, granulado de plástico das fábricas das nossas empresas associadas, minimizando, neste caso, a libertação de microplásticos para o ambiente terrestre e aquático, e também a adoção da plataforma MORE, que é uma plataforma europeia que visa monitorizar, portanto, termos estatísticas credíveis naquilo que diz respeito ao consumo de reciclados e sua aplicação por segmento de atividade.
Linkado a isto, temos o Observatório da Reciclagem, sim, caso haja interesse, mais à frente podemos dissecar. Por outro lado, também, outra das áreas de atuação, a criação de uma plataforma para o desenvolvimento sustentável, alicerçada nestes eixos de atuação. Esta é uma plataforma que está a ser criada, portanto, estamos a ultimar, juntamente com todas as nossas congêneres, nomeadamente da América Latina, portanto, de língua oficial portuguesa e castelhana, juntamente com Espanha também, no caso ibérico, e mais ainda com os Estados Unidos e Canadá. Portanto, a ideia é realmente promover aqui o intercâmbio de informação e que possamos todos aprender com os melhores exemplos a nível de economia circular e sustentabilidade. Temos também a apresentação de uma candidatura de um mobilizador de investigação e desenvolvimento tecnológico, o chamado Better Plastics, que na prática está alicerçado nestes 3 pilares. Portanto, queremos desenvolver e inovar ao nível do design, ao nível de matéria-prima e do produto, também ao nível da circularidade pela reciclagem, isto é, termos mais capacidade de reciclagem, melhores tecnologias, de modo a valorizar melhor ainda os resíduos, neste caso tendo reciclagem de maior qualidade para fechar o ciclo, e também ao nível da circularidade pelas matérias-primas alternativas, isto é, produzir polímeros através de resíduos ou subprodutos de outros setores ou indústrias. Portanto, este é um projeto que tem estimado um valor de investimento na ordem de 7,5 milhões de euros e que neste momento aguarda ainda validação ou aprovação por parte da Agência Nacional de Inovação. Portanto, tem 25 entidades, é um consórcio que inclui todo o ciclo de cadeia de valor do plástico, desde os produtores até aos end users ou brand owners. Mas, naturalmente, estes eixos, para nós, só realmente são passíveis de ser atingidos se, efetivamente, tivermos aqui uma abordagem de revisão, sistematização e unificação daquilo que nós consideramos todo o sistema de recolha, separação e tratamento dos resíduos, portanto, valorização. Paralelamente, consideramos que é essencial, antes de se proceder a qualquer tipo de mudança, nomeadamente a nível de alternativas ou novas opções de produtos, que sejam efetuados realmente estudos completos de análise de ciclo de vida, de modo a avaliar os respectivos impactos de cada opção ou produto, bem como no sentido de caminharmos cada vez mais para aquilo que nós definimos como uma rotulagem ecológica que deveria ser fixada em todos os produtos. Portanto, dando aqui informação objetiva e científica para o consumidor, de modo a que este possa tomar as suas opções mais sustentáveis. Consideramos ainda que esta devia ser uma área alvo de legislação e regulamentação. Por falar em regulamentação, legislação, enfim, gostaríamos também de trazer aqui as recentes medidas legislativas ou iniciativas legislativas que foram produzidas no final do ano de 2019, nomeadamente as leis 76 e 77, portanto, a louça descartável, portanto, a impossibilidade de utilizar a louça descartável, portanto, o single-use plastics, e também a questão da promoção de alternativas aos sacos de plástico ultraleves e cuvetes de plástico, bem como também a própria tributação que estava prevista na proposta de Orçamento de Estado para 2020, portanto, das embalagens de utilização única de take-away. Portanto, em termos concretos, aquilo que consideramos é realmente que estas iniciativas legislativas foram extemporâneas, uma vez que a própria diretiva SUP tem que ser transposta até 3 de julho de 2021, portanto, talvez fizesse mais sentido aguardarmos por essa mesma transposição, evitando deste modo a possível revisão ou alteração da mesma, no sentido de, evitando neste caso também, qualquer constrangimento para os diversos operadores económicos. Para todos os efeitos, ainda está por ser produzida, definida as guidelines SUP, portanto, que supostamente só após a sua própria concretização é que deverá ser transferida ou tida em conta no âmbito da própria legislação nacional, de modo a que a própria transposição da diretiva SUP seja o mais eficaz possível e, portanto, isto, em certa medida, causa também alguma destrução no sentido da antecipação da própria diretiva em determinadas medidas, nomeadamente proibições ou restrições de colocação no mercado, portanto, causa realmente aqui uma destrução concorrencial entre os diversos indústrias e os diversos Estados-membros. Para além disso, consideramos que é realmente essencial que, tendo em conta este tipo de iniciativas legislativas, que seja dado o devido tempo à indústria para se adaptar, para reconverter os seus processos, para inovar, para desenvolver, para investigar, porque só assim é que realmente consideramos que faz sentido, porque tudo isto leva o seu tempo.
Paralelamente ao nível dos takeaway, da proposta de contribuição sobre este tipo de embalagens, realmente consideramos que poderá ter aqui um caráter também discriminatório, embora na proposta fale de uma forma abrangente, genérica, depois na exposição de motivos fala-se somente em embalagens de plástico, a própria necessidade de avaliação de impacto, enfim, desconhecemos se a mesma foi feita ou não e, portanto, deveria ser tida em conta não só a vertente ambiental, como também social e económica, a própria sobreposição de tributações, porque para além do imposto IVA, muitas destas embalagens pagam já o valor ponto verde, portanto ainda estamos a acrescentar mais uma contribuição em cima e, portanto, tudo isto faz com que se promovam diversos tipos de alternativas que devem ser naturalmente avaliadas também e de que modo é que as mesmas conseguem garantir aquilo que são os desígnios da higiene e segurança alimentar. Portanto, depois aqui também, enfim, os custos administrativos e do produto tendencialmente subirão, por causa de mais uma contribuição, e o próprio desalinhamento com a diretiva SUP numa ótica de antecipação em meio ano daquilo que é a própria diretiva ou transposição. Portanto, na prática, enfim, nós gostaríamos de focar realmente a importância também dos single-use plastics em matéria de higiene e segurança alimentar, ainda para mais hoje, nos dias que correm, tendo em conta todas estas notícias envoltas, enfim, do atual coronavírus, realmente é realmente importante termos também em consideração que o papel importante que estes desempenham. E, portanto, aqui devemos também, enfim, refletirmos se estas novas tendências de que o reutilizar é melhor do que o reciclar e de que, neste caso, faria mais sentido apostar no desenvolvimento, no consumo responsável, na adoção das melhores práticas por parte do consumidor, na ótica da economia circular. Portanto, enfim, fecharia com este slide, em que na prática gostaríamos de transmitir a nossa posição relativamente à necessidade de se refletir cada vez mais sobre a importância dos plásticos, e neste caso específico, naquilo que são o aumento, o seu comprometimento, a sua valência do aumento do tempo de vida útil dos produtos e, consequentemente, a prevenção do desperdício alimentar, algo muito importante e que tem um grande efeito ao nível das alterações climáticas e também, naturalmente, a questão da garantia da segurança alimentar e saúde pública. Portanto, como propostas à Comissão e para reflexão também e para dar conhecimento destas iniciativas que pretendemos, que a indústria seja auscultada previamente, sempre que haja necessidade de algum tipo de iniciativa ou produção legislativa, naturalmente com o conhecimento técnico a aportar, neste caso pela própria indústria, que realmente, enfim, as alternativas deverão ser alvo de análise, portanto, no sentido de uma maior, realmente, viabilidade ecológica e que também que na implementação das medidas legislativas não descurar o tempo, como referi atrás, não descurar o tempo que a indústria necessita para se adaptar, para se reconverter os seus processos, para inovar, para investigar, para homologar produtos, para produzir produtos cada vez mais sustentáveis. E, portanto, a vertente também da concorrência ou destruição da concorrência naquilo que consideramos o mercado europeu e até internacional. Portanto, pelos motivos expostos nos slides 13 e 14, portanto, das legislações, propomos a participação na Comissão de Ambiente, como convidados, naturalmente, com vista a contribuir para as eventuais alterações ou iniciativas legislativas que entendam por convenientes e, neste caso, uma visão centrada na tónica do single-use. Este devia ser o foco e não o single-use plastics. Portanto, independentemente do tipo de material, consideramos também que, independentemente da matéria-prima, consideramos que, caso se optasse por esta via, a tónica no single-use, poderíamos colocar realmente Portugal num panorama legislativo ou legal pioneiro e inovador a nível internacional, com resultados certamente mais sustentáveis. Muito obrigado pela atenção. Então passaria a palavra agora aos seus deputados. Começaria pela sua deputada Joana Lima. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, das audiências. Um cumprimento especial à PIP, nas pessoas do Sr. Presidente Engenheiro Amaro Reis e o Sr. Engenheiro Técnico Nuno Aguiar e também do Pedro Paes do Amaral. Muito bem, dizer-vos que vemos com muito bons olhos a vossa vinda aqui e, portanto, agradecemos muito, aliás, que a iniciativa tenha partido de vós para pedir uma audiência à Comissão do Ambiente, concretamente a este grupo de trabalho,
E dizer-vos também que já não é a primeira vez que vocês cá vêm, já foram ouvidos no âmbito, aliás, estou eu cá e o Sr. Deputado Bruno Coimbra, que fizemos parte do anterior grupo de trabalho dos plásticos, e a APIP foi ouvida, deu o seu contributo, e nós registamos sempre como boas práticas e aceitamos muito bem todas as vossas propostas e todos os vossos contributos. E, portanto, concluindo, agradecer o vosso contributo, quer hoje, quer no passado e quer no futuro, com certeza iremos trabalhar todos juntos, e é isto que o Grupo Parlamentar, e estou aqui em representação, assim como a Sra. Deputada Joana Bento, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer-vos que estamos, de facto, empenhados e também satisfeitos pelo facto de podermos partilhar e ouvir da vossa associação os vossos contributos. Relativamente ao trabalho que vocês têm desenvolvido, é um trabalho sem dúvida importante, quer a vossa associação, quer os vossos representados, e, portanto, ter 2,5% do PIB nacional é um volume de negócios interessantíssimo para a economia nacional. Dizer-vos também que Portugal, como sabe, foi um dos primeiros países, aliás, foi o primeiro a aplicar um plano, um roteiro nacional, mas é um dos países mais ambiciosos no âmbito da neutralidade carbónica, e tem feito o seu caminho e tem trabalhado no sentido de criar legislação, e já foi criada conforme foi aqui dita pelo Sr. Engenheiro Nuno Aguiar, o ano passado, no qual vocês foram ouvidos, e, portanto, há aqui um conjunto de coisas que se tem que fazer para alcançarmos estas metas, que são de veras ambiciosas. Todos temos que trabalhar nesse sentido, para o bem do ambiente, mas não vamos descurar nem, e como disse muito bem, a higiene e a segurança alimentar, assim como a saúde pública e também a parte económica, que nós não somos indiferentes a essa questão. Portanto, relativamente ao Partido Socialista, podem contar com um parceiro crítico, um parceiro com metas bem definidas, mas sempre no sentido de vos ouvir e de ter uma avaliação realista relativamente ao panorama em que vamos vivendo. Agora, sabemos todos que há uma mutação, há uma alteração de políticas, há uma forma de ver o mundo de forma diferente, e que todos nós temos que dar passos, e as vossas empresas também, no sentido de encontrarmos aqui as melhores soluções, não fazendo tábua rasa do que existe, mas caminhando no sentido de encontrarmos as melhores soluções junto de vocês, mas também junto do ambiente, e para isso que é que estamos. Portanto, contem com o Partido Socialista para ser um parceiro responsável no sentido de encontrarmos o melhor que for possível. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Leitão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por cumprimentar e agradecer a presença nesta audição da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos. Tenho apenas duas questões. Uma, na próxima sexta-feira vão ser discutidos em plenário 4 projetos de lei relativamente que visam a redução de resíduos de embalagens e aumentar a taxa de reciclagem, defendendo conceitos como o ecodesign das embalagens primárias e minimizando a utilização e a produção de embalagens secundárias e terciárias. Gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente a isto, até porque abordaram questões essenciais. Por um lado, temos o cumprimento das metas ambientais a que estamos comprometidos, no que concerne à redução da produção de resíduos e também à reciclagem dos mesmos. Por outro lado, temos problemas como a segurança alimentar, que é aqui vertido na vossa apresentação, e também questões de adaptação da indústria, questões de concorrência, que eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre esta temática, visto que temos estes diversos pontos de vista. Relativamente a outra questão que colocaram, a questão da visão, eu gostaria que especificassem melhor, se possível, a questão da visão centrada na tónica do single use, independentemente da matéria-prima. Isto porque a questão do plástico prende-se com o facto da sua durabilidade, ou seja, a não degradabilidade do mesmo, versus os outros resíduos
que, como não tem um ciclo de vida muito mais reduzido, um período de vida, se calhar não tem a mesma carga para o ambiente que tem o plástico. Gostaria de vos ouvir nestes 2 pontos e agradeço desde já a vossa vinda. Muito obrigado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Sr. Coordenador, antes de mais, cumprimentar a Associação, que aqui nos traz a informação que considera relevante para a questão dos plásticos, que é já agora uma questão essencial para o país e para o planeta neste momento, e ainda bem que tem uma perspectiva de que é necessário também a indústria ser parte da solução, nomeadamente para evitar todos os problemas ambientais que existem do plástico. E eu queria aproveitar, antes de mais, para dizer que, de facto, da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que o single use é um problema no plástico, mas é também um problema nos outros materiais, embora com impactos diferentes e, porventura, alguns com impactos mais graves, outros com impactos menos graves. Mas por isso mesmo, e porque temos aqui uma legislação que vai ser votada e discutida na sexta-feira, queremos fazer uma pergunta concreta. Vamos ter projetos de lei, nomeadamente do Bloco de Esquerda, para reduzir o número e o volume de embalagens. E, por exemplo, respectivamente às embalagens secundárias, e para dar um exemplo concreto com plástico, fui ao supermercado e encontrei latas de milho pequenas, embaladas as 3 em plástico. Portanto, a conservação do alimento é pelo alumínio, o plástico é apenas para que o supermercado possa vender 3 de uma só vez. E aquilo que eu vos pergunto é se consideram que este plástico devia ser ou não, ou seja, se há uma regra da sociedade, o Estado legislar para impedir que este plástico de agrupamento pudesse existir, porque é completamente supérfluo, não acrescenta absolutamente nada. Há outras soluções, mesmo que o supermercado possa querer vender só 3 de uma vez, e esta é, por exemplo, uma das questões que nós temos. Outra das questões que o nosso projeto de lei tem é, por exemplo, e dando novamente um exemplo concreto, quando vamos a um supermercado comprar pão, dão-nos uma saca que é parte plástico, parte papel, o que significa que é uma imensa dificuldade de reciclagem depois do material. E se consideram, e veem com bons olhos, que alguns elementos de embalagens deixem de ser de elementos duplos e passem a ser de um elemento único, quando isso favoreça a reciclagem. Queria ainda perguntar se consideram que é essencial termos uma ótica de economia circular e que, no caso concreto do plástico, obviamente há questões, nomeadamente de medicina, que foi aqui falado, que podem ter usos únicos, obviamente, não é essa a questão. O plástico tem um lugar na sociedade, mas que esse lugar é, acima de tudo, do plástico permanente, nomeadamente em algumas questões de indústria, maquinaria, plásticos de alta resistência, isto é, um plástico que possa funcionar como neste momento nós damos o uso ao metal, de coisas mais duráveis, e eliminar em muito e em grande parte aquilo que é o uso do plástico descartável, ou pelo menos do plástico que, mesmo não descartável, tem um prazo de durabilidade de uso muito pequeno, mas de impacto no ambiente bastante grande. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Antes de mais, bom dia. Bem-vindos de novo. Nós já tivemos a oportunidade também de abordar grande parte destas questões. Naturalmente é muito útil para nós os contributos que nos trazem. O Grupo Parlamentar do PCP sempre demonstrou disponibilidade e vontade para criar as condições para a redução da utilização maciça de embalagens que consideramos supérfluas. Agora, o problema não é só dos plásticos e o PCP acompanha também uma visão mais integrada daquilo que é necessário reduzir. Nós temos mesmo apresentado propostas nesse sentido, vamos tê-las em discussão a breve trecho, mas a verdade é que uma das preocupações que temos, em primeiro lugar, é a questão da libertação dos microplásticos para o ambiente. E, portanto, nos cenários que nós conhecemos, essa, de facto, é a questão, se calhar, mais alarmante. E, portanto, também
gostaríamos de questionar que projetos de inovação estão a ser desenvolvidos. Nós já tivemos a oportunidade também de falar sobre isto, mas se pudessem aqui aprofundar mais, portanto, quais os projetos têm sido desenvolvidos no sentido de minimizar a libertação de microplásticos no ambiente. Por outro lado, também questionávamos do setor quais são os grandes números da reutilização e da reciclagem, ou seja, o que é que tem sido feito, qual é a evolução, a tendência para promover a valorização em vez da eliminação. Nós, mais uma vez, agradecemos as preocupações que levantam e consideramos que é preciso encontrar soluções que acautelem diversos aspectos e, portanto, continuamos à disposição para o que entenderem. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN. Muito obrigada. A começar por agradecer à APIP por ter tido a iniciativa de vir a esta comissão e pela partilha da informação. Eu vou ser muito breve. Relativamente a esta situação aqui, à questão do plástico, o PAN acredita e defende mesmo que teremos que primeiro apostar na redução e depois, no que não for possível reduzir, aí sim apostar na economia circular. Obviamente que aqui tem que haver um acréscimo da recuperação seletiva e também um aumento da reciclabilidade dos materiais. No que diz respeito a esta questão da reciclabilidade dos materiais, gostava de vos ouvir dizer de que forma, ou o que é que está a ser feito para, de facto, haver esta melhoria e se, da nossa parte, pode ser feito também alguma coisa. Na apresentação, eu julgo que, queria que me confirmasse, pareceu-me que me disse que em relação à questão das embalagens utilizadas na restauração, que algumas pagavam ecovalor e que outras não estariam a pagar ecovalor. Confirme, pois, se de facto foi isso que disse e, se sim, quais é que não pagam. Gostava também de saber qual a percentagem de plástico reciclado que a indústria utiliza e se é possível utilizar mais. E se sim, de que forma é que também podemos ajudar? Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora passaria a palavra portanto, à Associação para enfim, poder dar resposta a estas questões e terão um máximo de 10 minutos. Não sei quem terá a palavra. Portanto, a palavra para o Sr. Dr. Pedro Paes de Amaral, faz favor. Okay. Ora, muito bom dia a todos, mais uma vez muito obrigado. Para nós, com menos prática do que vocês nisto, era mais fácil responder um a um do que todos ao mesmo tempo. No entanto, vamos nós dividir aqui um bocadinho e tentar concentrar, até porque algumas das respostas são comuns, são transversais a todos. Eu começaria por dizer previamente, esse foi um desafio que nós deixamos a todos os grupos parlamentares no périplo que fizemos e que de facto não se veio a concretizar, de que tudo isto seria mais fácil, a nossa opinião, se fôssemos realmente ouvidos previamente e não agora em cima dos projetos de leis que vão ser votados sexta-feira na Assembleia da República. Devo dizer que de todos estivemos reunidos com todos os grupos parlamentares e perante estes projetos apenas um grupo parlamentar previamente nos solicitou precisamente a nossa intervenção técnica, a nossa visão, que não quer dizer que seja a razão, é apenas a nossa visão, com a independência e com a tecnicidade que deve ter. Portanto, este era uma nota prévia que deixaria para reflexão e esse era algo que realmente nós estávamos de reforçar a nossa disponibilidade para, a priori, podermos contribuir para decisões legislativas mais ambientalmente sustentáveis, pelo menos da nossa perspectiva. Começando por responder aqui à Cristina de modo sucinto, e aqui eu passaria num instante ao Nuno, porque a questão do PAN, sobretudo a última, começarias por responder só a questão essa, do ecovalor? Sim, quer dizer, na prática, todas as embalagens de serviço têm a obrigatoriedade de pagar valor ponto verde. Se pagam ou não, isso depois já é outra história, não é? Que naturalmente as entidades gestoras estarão certamente e terão as ferramentas necessárias para acautelar, através das próprias auditorias, se isso está a ser cumprido. Temos depois, enfim, aquilo que normalmente se vulgariza de embalagens /produto,
que são vendidos não como embalagem de serviço, portanto, e nesse caso específico, sim, não pagam o valor ponto verde, porque são vendidos como um produto, à semelhança de um saco dos lixos, por exemplo, ou os copos, ou outro tipo de produtos que, nesse caso concreto, não são considerados embalagem, porque não está a condicionar nenhum produto no imediato, neste caso, daí a embalagem de serviço ser a utilização no espaço onde é enchido ou onde é cheio, não é? Portanto, essas sim, são todas elas alvo de contribuição por via da taxa, neste caso a ecotaxa, valor ponto verde. Relativamente à intervenção inicial da Cristina, nós estamos totalmente alinhados com a redução, estamos totalmente alinhados com a reutilização e com a reciclagem. Aquilo que nos separa aqui um bocadinho do que é a tendência da Comissão Europeia é que nós apostamos mais, ou é mais a nossa visão da reciclagem, e naquilo que a Cristina disse, nós achamos que devemos ter uma melhor recolha seletiva. Nós gostávamos de ver revisto todo o sistema de separação, recolha, tratamento e valorização do resíduo. Gostávamos de ver realmente o resíduo não visto como um resíduo, como lixo, mas como matéria-prima e energia que tem que ser transformada. Essa é a nossa visão e isso implica realmente a circularidade dos materiais. A Comissão Europeia, temos tido algumas reuniões com eles, vai noutro caminho, vai num caminho da reutilização. Nós temos algumas dúvidas disso, devido a um caso em concreto. Nós, ao aumentarmos as espessuras de alguns produtos, vamos transformá-los, deixam de ser single use para passar a ser reutilizáveis, que a seguir vão ser reciclados. Mas depois aí entra novamente o comportamento humano. Alguns desses produtos que estavam habituados a ser descartados, muitos deles vão continuar a ser. O que é que vai acontecer? Gastou-se mais matéria-prima, gastou-se mais energia, etc, etc. Portanto, tudo isto, e esta tem sido esta visão integrada de tudo isto, tem sido a postura da APIP. Não pode haver boas soluções isoladas se não fizermos todos parte de um todo e virmos isto como um todo. Isto é um organismo vivo que necessita, não adianta, porque senão é como a história da manta, puxamos de um lado, mas vamos pôr a descoberto do outro. Portanto, relativamente à Cristina, aqui estava, relativamente à Alma, eu diria só, deixava aqui o Nuno, precisamente o pacto que nós fizemos, o Pacto Nacional da Indústria dos Plásticos para a Economia Circular e Sustentabilidade, visa precisamente duas ações em concreta. Uma, que é aquilo que nós podemos fazer enquanto indústria, além de tudo o resto que tentamos, todas as ações que tentamos fazer, que é nas nossas empresas, nos nossos armazéns, em que os pellets em plástico são considerados microplásticos. E então assinamos esse pacto, há um comprometimento da nossa indústria de implementação de boas práticas nas empresas e de filtros para que não vão parar às águas pluviais os materiais que nós manipulamos. Muito mais importante do que isso, e nós não gostamos nem de estar a falar dos outros setores, nem de outras percentagens, mas efetivamente esta semana deu-se um passo grande em França, onde realmente se obrigou novamente os produtores de máquinas de lavar a porem os filtros, porque realmente esses filtros, essas fibras do têxtil, é que são responsáveis por 30 e tal % dos microplásticos que vão parar aos oceanos. E estes pellets que estamos a falar representam 0,03%, não sei o quê. Portanto, e é isto que nós temos que perceber, é realmente aquilo que eu penso que foi o Bruno que também falou, eu peço desculpas às vezes quando estou a falar um bocadinho de cabeça, portanto, que falou, que é, temos que ver e temos que dar uma maior durabilidade aos bens, temos que voltar um bocadinho ao passado, temos que estar inseridos numa economia global, mas temos que atuar localmente, não só pela questão da pegada de carbono, mas também apostando na maior durabilidade dos bens. Relativamente aos dados da reciclagem, que fui aqui focado por alguns de vocês, nós mal tomamos posse, uma das primeiras reuniões que fizemos de imediato foi no Instituto Nacional de Estatística e de imediato constatamos que havia muitos poucos dados disponíveis a nível do que é que nós importamos de material reciclado, de onde é que ele vem, como é que é utilizado, em que aplicações, com que sucesso e como é que nós podemos, dentro daquilo que é possível, porque temos que garantir os outros requisitos todos, como a segurança alimentar, etc, etc. E é precisamente por isso que o outro pilar do nosso pacto é precisamente um programa MOR, que vai monitorar esses dados para podermos fornecer
à Circle Plastics Alliance, onde estamos inseridos, à Comissão Europeia, ao INE e a todas as entidades com quem temos vindo a interagir, no sentido de podermos realmente aferir, finalmente, dos números que temos em termos da reciclagem, porque esse é o nosso objetivo, é realmente implementar isso. Relativamente à intervenção do Nelson, é para dizer que era a proposta que o Partido Comunista Português fez logo a seguir, ainda esta legislatura estava a arrancar, já o Partido Comunista estava a avançar, penso eu, com proposta legislativa sobre as embalagens. Foi o Bloco de Esquerda, peço desculpa. Não, foi o Bloco, não. Mas quem é que lançou no início foi logo no final de outubro, ou foi eu penso que terá sido, mas estava a ser o Bloco de Esquerda, peço desculpa, nós não acompanhamos. Mas pronto, nós temos, mas recentemente o PAN também, ainda agora em fevereiro, o PAN também lançou uma proposta legislativa a bater nas embalagens secundárias e terciárias, e é só para dizer que o nosso setor está totalmente alinhado com isso. Devemos eliminar todo e qualquer tipo de embalagem que seja supérflua e devemos manter todo e qualquer tipo de embalagem que, pelos seus pré-requisitos, tenham uma sustentabilidade ambiental do que se a retirarmos. Eu não sei aqui, o Amaro, até porque domina melhor essa parte, se quer acrescentar aqui nesta parte, com certeza. Isto vai tudo bater no mesmo sítio, que é... Sim, muito rápido. Temos que evitar populismos, temos que basear-nos em dados científicos, temos que ter dados fidedignos para poder tomar boas decisões, para não escolhermos ou não levarmos o mercado a optar por soluções que acabam por ser menos sustentáveis ou piores ainda que o plástico. E quando discutimos este problema, devemos discutir redução de lixo, seja ele de plástico, seja de outro produto qualquer, porque a redução tem que ser feita num todo e não cair no perigo de trocar um material por outro e continuar a haver o mesmo lixo. É importante para a indústria uma coisa, é que nós só podemos defender a nossa indústria defendendo o ambiente, mas também temos que perceber que as coisas não se podem mudar da noite para o dia. Tudo o que possa ser feito tem que ser com bons alicerces, porque depois a economia e todo o sistema do que utiliza, tanto os produtos de plástico como de outros materiais, sejam os descartáveis ou não sejam, estão enraizados na nossa economia e não conseguimos mudar hábitos e mudar comportamentos de um dia para o outro. E muitas vezes a eficácia das decisões não vai ou não atinge os objetivos pré-definidos. E é importante a indústria, como o meu colega Pedro aqui disse, estar presente, pedirem-nos as nossas opiniões, porque a indústria é que produz os produtos. Nós é que sabemos se é fácil produzir, se consome mais energia, se consome mais material, se consome mais recursos, porque eu percebo a posição do legislador e da Assembleia da República, que quer sempre fazer o melhor e, neste caso, o mais ambientalmente sustentável. Mas é muito importante nós pormos toda a cadeia a funcionar, desde as indústrias, às universidades, às ONGs, para todos juntos, assim, chegarmos às melhores soluções para definitivamente termos um ambiente melhor. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da APIP. Pronto, assim concluímos esta audiência. Queremos, obviamente, agradecer a vossa presença e os vossos contributos, que penso que são muito importantes para o nosso trabalho legislativo. Estamos sempre ao vosso dispor e, por isso, até sempre. Até já. Muito obrigado.